Minha prece agora vou fazer e Deus vai me escutar se eu abrir o coração cantando esta canção. Se eu abrir o coração nesta oração, minha prece agora vou fazer e Deus vai me escutar se eu abrir o coração cantando esta canção. Se eu abrir o coração nesta oração. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, envolve nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz descendo sobre nós, a voz do Mestre fala ao vosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Obrigado, Pai, que a paz, o amor e a harmonia esteja sempre presente em nossos corações, hoje e sempre. Passa a palavra ao nosso amigo Porto Alegre, que falar então a palestra desta noite. Então, muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade da vida, do momento de poder trabalhar, de poder agir, de poder ter o discernimento e o conhecimento. Agradecer mais uma vez o convite de vir a esse espaço para dividirmos. E este é o momento em que, dividindo, a gente soma. Eu quero saudar, de início, a todos os trabalhadores dessa casa, a todos os trabalhadores que incansavelmente se doam, como dizia o Paulo, no acolhimento, na espera, para o conforto, os nossos trabalhadores espirituais. Eles que estão muito antes de nós adentrarmos por aquela porta, já preparando esse ambiente, que há 70 anos vem construindo esse espaço para nos abrigar. E a gente pensa que muitas vezes o trabalho é apenas terreno. Quem acompanha as coletâneas de André Luiz na psicografia de Chico Xavier sabe que, muito pelo contrário, vai de encontro a um ditado, uma frase que nós crescemos sempre ouvindo: quando desencarna, descanse em paz. É aí que o trabalho começa. E que nós possamos ter discernimento para trabalhar, para não passarmos no retorno ao verdadeiro lar, à pátria espiritual, ao reino de Deus, com o ócio, a ociosidade no umbral da consciência. Que a gente possa retornar com essa consciência de trabalhar. Como o André
André Luiz nos mostra lá no nosso lar, nos mensageiros, que nós possamos encontrar um espaço para trabalhar, para poder cooperar, para poder agir. Também, minha saudação a todos que vêm nesta segunda-feira, que saíram do trabalho material, muitas vezes, passaram água no rosto e já vieram para cá. Cada um de nós que está aqui é um trabalhador. Mas Porto Alegre, eu não sou médium, não atuo na casa, não estou na diretoria, apenas venho aos encontros. És um trabalhador também. E toda vez que nós afirmarmos, eu sou espírita, eu sou um trabalhador. E como um trabalhador, eu preciso estar atento ao serviço. Como um bom trabalhador, não coloca atestado falso, não chega atrasado, não faz corpo mole no serviço. De peito aberto, sorriso franco, vai realizar o seu trabalho. Todos nós somos trabalhadores da doutrina espírita. A todos os trabalhadores da casa, encarnados, que, como dizia o Simval, labutam e manter uma casa, manter um espaço a custos. É preciso regramentos, é preciso discernimento, é preciso controle, senão a casa cai. E o trabalho voluntário, e muitos dizem, deixe o conforto do seu lar, é assim, para um trabalho voluntário. Pelo contrário, nós vemos aqui buscar o conforto espiritual para nós, para os nossos lares, para a nossa casa. Não é sentado no sofá, olhando televisão, na ociosidade, que nós vamos encontrar o verdadeiro conforto. É no trabalho efetivo que nós vamos observar nesta noite. Eu confesso que o tema, quando foi proposto, trabalho, necessidade ou satisfação. Quando você adentra no estudo, começa a permear ali pelas conjecturas de trabalho, necessidade e satisfação, a tua visão acaba se ampliando. É por isso que eu digo, a gente reparte e na verdade está somando. Quero somar com todos vocês. Portanto, trabalho. Eu gosto sempre de adentrar na questão da palavra. Trabalho. Há um conceito muito claro na sociedade formada sobre o que é trabalho. Um dos conceitos das teorias nos diz que é atividade intencional, um meio para obter um fim, atingir determinado fim, aspecto extrínseco, instrumental, aquilo que vai para fora, que todo mundo observa. Uma atividade econômica, um salário, remuneração, e depois nós vamos decifrar entre emprego e trabalho, há uma diferença. A contribuição para a sociedade, a expansão dos contatos sociais, as oportunidades que nós temos, e manutenção dos níveis necessários de atividade física e mental. Alguns conceitos que se tem na sociedade moderna para trabalho. E o interessante é que, pesquisando, vendo de onde surgiu a palavra trabalho. Para muitos de nós, trabalho é uma tarefa árdua. A gente passa a vida trabalhando pensando em se aposentar. Quem de nós não pensa, né? Pensamos. Trabalhar e aposentar. E de preferência, uma aposentadoria boa. Aí sim, não vou fazer mais nada. Quero me entregar ao ócio. Quando, na verdade, trabalho, justamente, essa percepção de trabalho, nasce do tripalho, né? Do latim tripalho, que significa três, o tri, e palio, madeira. O nome do instrumento de tortura. Desse modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado. E quem eram torturados? Escravos e aqueles que não conseguiam pagar os seus impostos. Até o século XIV, 1300 por aí, essa definição de trabalho era uma tortura. E a sociedade se moldou em cima desse conceito de trabalho algo pesado, algo cansativo. Então, é uma obrigação, tem, infelizmente, porque se eu precisasse, eu não trabalhava. Necessidade, características ou particularidade do que é necessário, que é essencial. E nós vamos observar, pela doutrina espírita,
pelo ensinamento do mundo espiritual, que é uma necessidade, não apenas para o plano material, mas para a evolução espiritual. Comer é uma necessidade, sabemos disso. Precisamos nos alimentar. E vamos ver que, tanto quanto comer, trabalhar é uma necessidade. Satisfação, lá no Aurélio, nós vamos encontrar um ato, efeito de satisfazer, alegria, contentamento, prazer, uma indenização, pagamento, uma retratação, uma reparação, uma desculpa. Significado para satisfação. E nós vamos já direto para o Livro dos Espíritos, lá na questão 674, o que nós temos? Já de cara, decifra esse enigma, necessidade ou satisfação. É uma lei da natureza, por isso se constitui uma necessidade, tanto quanto comer. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades e os gozos, os prazeres. Então, muitas vezes nós mesmos criamos nossas necessidades, muitas supérfluas, e nos pomos lá no emprego, no outro emprego, e sem essa satisfação de trabalhar. Transformamos isso numa tortura. Porque nós sabemos que a lei da natureza, ela converge para quê? Para o nosso aperfeiçoamento moral. E sem o trabalho, nós viveríamos na infância intelectual. Como diz Joana de Ângeles no livro Episódios Diários, o trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Frase de efeito, uma frase forte, né, para nos definir a necessidade do trabalho. Nessa edição da Seara Espírita, o nosso irmão Cleto Brut, ele escreveu um artigo muito propício nesse momento. Trabalho, terapia para a alma. E aí, vamos ver, questão de terapia. Trabalho é uma terapia para a alma. O que é terapia? Terapia, ato de curar ou restabelecer um equilíbrio. Não é terapia cheia de pratos para lavar, como existe uma piada, né? Há muitos se acalmam, né? Bom é terapia cheia de pratos. Vou lá e me distraio lá. Não, mas não é essa terapia. É terapia mesmo, o equilíbrio emocional, de curar-se. Jesus refere-se ao trabalho como uma necessidade que independe de dia e local. Como ele dizia, numa das parábolas, no sábado, ele curava e dizia, né? Não diga quem foi que te curou. E o cidadão pelas tantas acaba contando, foi Jesus. E os sábios foram até Jesus e disseram, como? Trabalhando de sábado? Está quebrando a lei? E ele simplesmente dizia, meu pai trabalha até agora, e eu também. Então, refere-se com uma necessidade que independe de dia e local. Os exemplos de Cristo estão aí, em relação ao trabalho. Os espíritos inteligentes prosseguem na vida espiritual os trabalhos e os estudos que empreenderam na vida corpórea. Nós estávamos vendo, né, das ocupações materiais. Trabalho é apenas ocupação material? Não. O trabalho também é uma ocupação espiritual. Muito maior até. E nessa revista espírita de 1865, Kardec, que vai nos dizer, né, que prosseguem os trabalhos na vida espiritual. Outra questão que eu encontrei no livro do André Luiz, quando ele chega no nosso lar, na dimensão vibracional, conhecida como mundo espiritual, entre os espíritos
pessoas já recuperados, não há o ócio, e sim trabalho constante. Ócio somente nas dimensões vibracionais inferiores, quando o espírito ainda está adoecido mentalmente. Por isso que eu falei no início, que possamos retornar ao lar conscientes, compreensivos da oportunidade do trabalho, e não para descansar em paz, buscar o ócio. Até porque tem um ditado, que a mente vazia é oficina, então ocupar sempre. Outra questão que vem no livro dos Espíritos, quando a gente fala em trabalho, a gente pensa, poxa, mas os Espíritos só falam em trabalho, não falam no repouso, no descanso. Também é uma lei da natureza. E um provérbio iugoslavo que eu encontrei diz que o bom descanso é metade do trabalho. É uma lei da natureza. Corpo físico desgasta, cansamos, precisamos do repouso. Até porque sem ele não teríamos energia suficiente para seguir trabalhando. Diz aí na questão 676, por que o trabalho é imposto ao homem? E a resposta dos Espíritos é bem clara. É consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Como dissemos antes, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, o seu trabalho e a sua atividade. Na questão 677, eles já vão responder a seguinte indagação: por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? A natureza provê os animais. Parece que eles não precisam trabalhar. Você olha para a natureza, o homem trabalha os animais. Aí eles respondem: tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando os animais vão prover a sua manutenção, aqui na questão da resposta, colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o resultado imediato. Então a gente tem a impressão que os animais não trabalham. O sentido de conservação, trabalham para a sua conservação e assim contribuem para o objetivo final da natureza. Outra questão que nós encontramos também é a responsabilidade familiar em relação ao trabalho. Pais, mães e filhos para manter o lar. O que pode ser feito nessa questão de trabalho? As tarefas, a conscientização da importância do trabalho não como uma tortura, e sim como uma necessidade. E nós vamos, novamente, mais tarde, ver a diferença entre o emprego e o trabalho. Então, voltando à questão do trabalho, descanso e o lazer. O descanso é metade do trabalho bem feito. Lei da natureza. O corpo físico cansa, desgasta, precisa recuperar as suas energias. E, em seguida, eles perguntam na questão 682. E vão ao encontro dessa colocação. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza?
sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo, como eu estava dizendo, reparar as forças do corpo, necessário para deixar um pouco mais a inteligência, né? Ter liberdade. Naquele momento, usarmos a inteligência e não a força física, que deve elevar-se acima da matéria. Por isso, o repouso. E qual o limite do trabalho? Na questão 683, nós vamos ver a resposta. O limite das forças, não obstante, Deus dá liberdade ao homem. O limite das nossas forças. Precisamos ter a consciência. E a gente percebe o estresse, muitas vezes, né, as doenças provenientes de trabalho, e pouca atenção à questão espiritual, pouca atenção à questão da família. Precisamos do equilíbrio. Temos a liberdade para isso. E o que pensam, né, o que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores excesso de trabalho? Aquela velha história, né? Quem pode manda, quem não pode obedece. E aí quem pode abusa da autoridade, impõe excesso de trabalho. E aí a gente entra também numa questão do trabalho escravo. Respondem os espíritos, é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. E aí eu lembro a questão do trabalho escravo. A exploração do trabalho escravo para a sociedade é uma das piores violações à dignidade humana. E infelizmente nós encontramos muito. Por isso que o dia 28 de janeiro é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E com relação trabalho e aposentadoria, vejam que na codificação, lá no Livro dos Espíritos, Kardec já faz esse questionamento. E os Espíritos já vão nos responder. O homem tem direito ao repouso na velhice? Quanto tempo? Rapidamente. Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção das suas forças. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Aí é questão moral. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Até o livro desse mês fala sobre isso. Fora da caridade não há salvação. E questão de trabalho. Vamos apreciar o nosso trabalho. Para muitos, o trabalho é entediante. Como eu disse, uma tortura que se passa a vida sem observar os prazeres do trabalho, dentro da necessidade da evolução. Uma das maneiras de apreciar os maiores benefícios da vida é aprender a amar o seu trabalho. Muitas vezes você vive numa dualidade. Você tem um trabalho, você tem uma renda, e você gosta do que faz, aprecia o que faz, mas o retorno financeiro não é adequado. E para evitar o estresse, é necessário mudar de rumo, mas sempre apreciando o valor daquele momento, daquele trabalho. As pessoas mais felizes são aquelas que aprenderam a apreciar aquilo que faz. Eu sempre digo que eu sou um servidor público municipal. E ser servidor público, na minha opinião, é uma das tarefas mais gratificantes. Porque toda a comunidade é responsável pela
manutenção, pelo arrendo, os patrões, na verdade, é toda coisa. Você serve ao público, você não serve a alguém, a uma categoria especial. Ser servidor público. Infelizmente, a gente sabe, né, das precariedades que se enfrentam. Mas não é por isso que você vai levar esses sabores para o teu local de trabalho. Então, eu agradeço sempre ser servidor público. E ainda mais no local onde eu trabalho, que é ouvindo reclamações. Poder contribuir para elucidar, para harmonizar as relações. E todos nós temos professores, né, policiais, operários. Se trabalhar na construção de um lar, de um irmão, de um próximo, vai abrigar uma família. A importância desse trabalho, na visão moral, na visão espiritual. Para que nós possamos entender que um dos trabalhadores, havia 2 trabalhadores numa pedreira, 2 trabalhadores lá, quebrando pedra. O viajante perguntou o que estavam fazendo. O primeiro disse: estou cortando pedras. E o segundo replicou: estou ganhando 3 pontos por dia. Um via apenas tarefa árdua de quebrar pedras. Outro via, no mesmo trabalho, o ganho diário para sua sobrevivência. O Mário Sérgio Cortella, filósofo, eu gosto muito da filosofia, e nós lembrando que a doutrina espírita é religião, ciência e filosofia. Ele nos diz que emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. O emprego, fonte de renda de você, fonte dos réis. Trabalho é fonte de vida. Meu trabalho é a minha obra. A noção grega de obra é poesis, de onde vem poesia, que é aquilo que você elabora, você cria. Ele diz que gosta muito dessa ideia. Eu gosto dessa ideia de que estou criando, estou realizando uma obra. Tanto que não há estresse no meu trabalho, só cansaço. E aí, grande segredo, cansaço resulta de um esforço intenso, 8 horas de trabalho estafante, cansaço é natural, esgotamento físico. Estresse resulta de um esforço para o qual você não vê sentido. Cansaço se cura descansando. Estresse só se cura se houver mudança de rota. Então, que nós possamos sempre ter trabalho. Não vermos a nossa atividade apenas como um emprego. Se eu ver a minha atividade apenas do lado do emprego, é evidente, todos nós queremos o reconhecimento, né? Mas nós precisamos observar que, além do emprego, há o trabalho. E se não está justo, né? Eu estou estressado com aquilo que eu faço, é natural que eu mude a minha rota. A gente percebe muitos profissionais, né, partindo para uma carreira profissional, buscando apenas a visão do emprego, do rendimento, do status perante a sociedade. Um determinado jornalista, numa prestação de um artigo, ele dizia que na área da medicina, tão necessária, tão importante, André Luiz mesmo nos coloca nas obras, de 10 que buscam carreira, tem o sangue médico, demais estão pelo emprego. Que carreira frustrada. Materialmente, pode ser uma carreira exitosa, mas nós sabemos que o sucesso não está apenas no material. O sucesso está no completar-se na atividade. Abraçar, viver, respirar, ter prazer na atividade.
e sempre atentando pelos valores morais que Cristo nos legou. Por isso que o pensador Confúcio disse: escolha um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um dia, o único dia de sua vida. Grande segredo. Escolha algo que você ame e você vai perceber que o tempo passa e quando você vê, foram 30, 35 anos de satisfação, de prazer, de alegria, de contentamento em ter realizado um bom trabalho. Eu trago aqui um comentário de Kardec, que ele diz: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. Encontre ocupação. Não viva apenas o trabalho, mas se ocupe do trabalho. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez, o desemprego. Quando o desemprego em massa ocorre, Kardec já nos dizia isso há 160 anos. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências. E durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. As intermitências, crise, desemprego. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Um elemento importantíssimo nesta matemática: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros. A educação moral pelos livros. Mas a que consiste na arte de formar caracteres. Aquela que cria hábitos. Porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, nós precisamos atentar para essa educação moral, a sociedade em si. Porque essas crises, essas situações são intermitentes na sociedade. E segue, quando se pensa na massa de indivíduos lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar as consequências desastrosas desse fato. Indivíduos sem essa educação moral. Quando essa arte, a educação moral, for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então, nessa questão do trabalho, a educação moral vai nos conduzir nesses atropelos que surgem, que são intermitentes de tempo em tempo pela sociedade. Quando se fala em trabalho, e hoje a inspiração vem à tona com a música, eu lembrei de uma frase de uma música de Raul Seixas, Tente Outra Vez, onde diz: levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não vai aguentar.
nem aqui e nem no plano espiritual. Se nós pararmos de trabalhar convictos dessa necessidade para o nosso bem, para o nosso aprimoramento, a cabeça não vai aguentar. E nós vamos sofrer as consequências. O espírito de João de Anjos, na psicografia do médico Divaldo Pereira Franco, faz outra referência belíssima à importância do trabalho realizado com alegria como antídoto para o desânimo e a favor da evolução e da ação do bem. Ela nos diz: considera o trabalho o melhor meio de progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho, faz peso negativo na economia da sociedade. Trabalho é vida. Palavras de Joana de Ângeles. Então, que nós possamos ter esta noção da necessidade do trabalho. Trabalharmos com ânimo, com alegria, agradecidos ao Criador pela oportunidade que nós estamos tendo de fazer aquilo que precisa ser feito. Como eu disse em outras explanações, o que precisa ser feito já foi dito há 2000 anos por um homem que passou pela terra. Jesus já deixou a carta escrita há 2000 anos. E nós vivemos estudando, tropeçando, seguindo. Então, que nós possamos ter essa convicção e agradecidos do momento, da oportunidade, conscientes de que pelo trabalho se constrói a nossa evolução. Eu encerro, meus queridos irmãos, minhas irmãs, com outra frase também do Raul, que nos diz: eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar, e eu não posso ficar aí parado. Não vamos nos contentar com o ouro o todo. Porque ele diz que devia estar contente por ter conseguido tudo o que quis, mas confessa que está abestalhado, que está decepcionado. Foi tão fácil conseguir. E agora eu pergunto: e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e não posso ficar aí parado. Nós temos uma porção de coisas grandes para conquistar, para evoluir, para caminhar. Não podemos jamais ficar parados, senão vamos tropeçar na ociosidade e vamos desconhecer que o trabalho é o melhor meio para o nosso progresso. Obrigado. Agradecemos ao Porto Alegre por dividir o seu conhecimento conosco. Rogamos ao Pai Criador, através do seu anjo da guarda, que esteja sempre iluminando, protegendo e amparando os seus estudos e na sua vida diária. Aproveitamos esse pensamento e rogamos ao Pai Criador que nos abençoe também, que nos proteja onde nós estivermos. Agradecemos a Ele a oportunidade de estarmos aqui encarnados para colocar em prática todos os ensinamentos que nós recebemos quando estávamos desencarnados, por termos tido a oportunidade de ter escolhido a família onde nós estamos inseridos, que possamos estar mutuamente um auxiliando o outro na caminhada da nossa evolução. Obrigado ao Senhor pelo nosso trabalho, que nos dá o sustento das nossas necessidades materiais. Possamos nós, ó Pai, sermos sábios em poder usar esses bens materiais. Muito obrigado, ó Pai, pela nossa saúde física, por esse nosso corpo que nos dá todas as condições necessárias de nós trabalharmos. Possamos estar cuidando muito bem dele, para que possamos usufruir dele da maior plenitude possível. Enfim, ó Pai Criador, muito obrigado por tudo que nós temos e pelo que nós somos.
estes momentos de paz, que te sentimos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Obrigado, ó Pai, que a paz, o amor e a harmonia esteja sempre presente em nossos corações.